Em momentos de adversidade, o ser humano revela sua verdadeira força. Em situações que desafiam a lógica e a sobrevivência, encontramos histórias que não são apenas de resistência, mas de resiliência pura. Dois filmes baseados em fatos reais mostram o quão longe alguém pode ir quando a única opção é lutar pela vida. Em A Sociedade da Neve e Até o Último Homem, não são apenas relatos de tragédia, são exemplos de força interior que se desperta quando tudo parece perdido. Hoje, vamos explorar como essas duas histórias nos ensinam sobre coragem, fé e superação. Como eles, mesmo diante da morte iminente, encontraram motivos para sorrir e, acima de viver. Como enfrentar um inverno implacável. Uma guerra sem armas pode ser, na verdade, um caminho para uma vitória ainda maior do que qualquer batalha. Mas o que acontece quando a esperança parece ter sido completamente... Como a determinação humana pode iluminar até mesmo os momentos mais sombrios? Vamos descobrir juntos. Em A Sociedade da Neve, o grupo de sobreviventes enfrenta não apenas a imensidão do deserto gelado, mas também o dilema da própria existência. O avião está destroçado e a realidade é brutal. Tem comida, tem calor e sem esperança. E ainda assim, algo incrível acontece. No meio da desolação, eles encontram um motivo para suas brincadeiras surgem, uma risada ecoa. Por uns instantes, as lágrimas são substituídas por momentos de leveza. Como é possível rir quando a morte parece tão próxima? Vemos nesse filme uma luta visceral pela sobrevivência, que parecia ser o fim, se torna paradoxalmente um novo começo. Eles não têm nada, mas ainda assim encontram tudo o que é necessário para se frente. Unidade, solidariedade e a força do espírito humano. Esse contraste de desespero e humor tão improvável é os que mantém vivo. Que a sobrevivência não é só física, mas emocional e mental. E realmente chama a atenção em A Sociedade da Neve é a maneira como o filme retrata a resiliência humana. Eles não apenas lutam contra a natureza, mas contra o peso de sua própria mente. A guerra interna, o medo, a dúvida, tudo isso poderia tê-los destruído. Mas foi exatamente isso que os fez ser mais... E talvez essa seja a lição mais profunda. A luta pela vida não é só contra o ambiente ao redor, mas contra o que se passa dentro de nós. Mas o que fazer quando o impossível se torna realidade? Quando a dor parece infinita e as escolhas são cada vez mais desesperadoras. Como essa jornada de luta extrema nos prepara para o que vem depois? Como a fé, mesmo nas situações mais impensáveis, pode ser a chave para um milagre. Agora vamos mudar de um cenário. Imagine um soldado não armado, mas com a convicção inabalável. Em Até o Último Homem, que parecia ser uma luta sem esperança, transforma-se em um resgate absoluto, um triunfo da alma humana. Talvez o que aconteceu lá também tenha algo a nos ensinar sobre a verdadeira fé. Em Até o Último Homem, Desmond Doss, soldado cristão, enfrenta um dilema que poucos poderiam compreender. Lutar em uma guerra sem empunhar uma arma. Acredite ou não, isso parece ser o maior dos paradoxos. Ele se recusa a matar, mesmo sob a pressão de seus superiores e a desaprovação de seus companheiros. No entanto, à frente da batalha, é a sua fé inabalável que o torna mais valente que qualquer arma. Ele salva 75 homens, um de cada vez, sem disparar um único tiro. Nesse momento, vemos como a verdadeira coragem não está no que fazemos, mas no que escolhemos não fazer. Desmond Doss não precisou da violência para ser um herói. Ele nos mostra que a verdadeira fé está em nossos princípios e como permanecemos fiéis a eles, mesmo quando o mundo ao nosso redor implora para que os abandonemos. Ambos os filmes compartilham um denominador comum. Em cada um deles, os personagens principais são desafiados a resistir à luta pela vida e pela fé, mesmo quando parece que não há mais saída. Mas o que faz essas histórias tão poderosas? Não é a vitória externa, não é sobreviver ao frio ou à guerra, mas o que essas lutas nos ensinam sobre nós. A luta deles é a nossa luta contra a dúvida, a desesperança e o medo. E no fim, isso nos torna mais um. Talvez seja esse o maior ensinamento. A verdadeira vitória não é contra os outros, mas contra a nossa própria resistência interna. No fundo,
que esses dois filmes revelam é que o maior inimigo não é o frio, a guerra ou as adversidades externas, mas é aquilo que mora dentro. Mas o que realmente torna essas histórias ainda mais impressionantes são as curiosidades que envolvem a produção desses filmes. Em A Sociedade da Neve, os atores passaram por um treinamento brutal, enfrentando condições extremas para dar vida a essa história de sobrevivência. E é impressionante saber que os próprios sobreviventes da tragédia realmente encontraram alívio e até momentos de risada, apesar de estarem à beira da morte. Eles não apenas sobreviveram, mas a fazer isso nos ensinaram a buscar leveza até nos momentos mais sombrios. Já em Até o Último Homem, a história de Desmond Doss vai além da ficção. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra do Congresso dos Estados Unidos. Sua jornada de fé e resistência foi tão real quanto o terreno em que ele, cada passo que ele deu durante a Batalha de Okinawa foi um milagre. Mel Gibson, ao dirigir o filme, fez questão de recriar as cenas com precisão, dando relatos de soldados reais, para garantir que o filme não fosse apenas uma dramatização, mas uma verdadeira homenagem ao sacrifício e à coragem. Algumas curiosidades sobre A Sociedade da Neve. O treinamento intenso dos atores. Para se preparar para as cenas de sobrevivência, os atores de A Sociedade da Neve passaram por um treinamento rigoroso em condições extremas. Eles ficaram expostos ao frio intenso, realizaram caminhadas longas e até simularam o cansaço extremo. Isso garantiu uma autenticidade impressionante nas cenas de desespero e luta pela vida. O avião da cena real. O filme utilizou um modelo de avião real para a recriação do desastre. Mas a parte mais impressionante foi que eles também recriaram a fuselagem real do avião que se acidentou nos Andes. A cena de sobrevivência foi cuidadosamente projetada para refletir a verdadeira angústia dos sobreviventes. A resiliência humana desse filme também é real. A história de A Sociedade da Neve é baseada em eventos reais. Em 1900, quando o avião caiu nos Andes, 16 dos 45 sobreviventes resistiram a condições humanas desfavoráveis e inacreditáveis. A incrível resiliência de encontrar humor em meio ao sofrimento não foi apenas ficção, ela foi algo que os próprios sobreviventes relataram em entrevista. Algumas curiosidades sobre Até o Último Homem. O personagem real de Desmond Doss. Desmond Doss, verdadeiro soldado cristão que inspirou o filme, foi o primeiro objetor de consciência a receber a medalha de honra dos Estados Unidos. Ele se recusou a portar armas durante a Segunda Guerra Mundial, mas não apenas sobreviveu ao conflito, ele salvou a vida de 75 homens em Okinawa sem disparar um único tiro. Um milagre na batalha. Uma das histórias mais inacreditáveis de Até o Último Homem é sobre como Desmond Doss, durante uma noite sombria de combate, desceu uma corda para resgatar os soldados feridos e os trouxe para a linha de segurança. Tudo isso sozinho, em um terreno extremamente perigoso. Ele literalmente estava resgatando pessoas enquanto os inimigos estavam em todos os lugares. A precisão no set de filmar. Para garantir uma representação realista das histórias, o diretor Mel Gibson fez questão de utilizar como referência as cartas e relatos de soldados reais que participaram da Batalha de Okinawa. Muitos dos efeitos especiais e detalhes das cenas baseados em testemunhos de veteranos, tornando o filme uma verdadeira recriação da brutalidade da guerra. Essas histórias, essas curiosidades nos mostram que mesmo no limite da sobrevivência, o ser humano pode se surpreender com o que é capaz de fazer. Como essas experiências nos ensinam a ser mais fortes, a nunca desistir e a talvez encontrar algo mais profundo do que imaginamos em nossa própria jornada. Em ambos os filmes, o que nos toca profundamente não são apenas as adversidades enfrentadas, mas o espírito humano imbatível brilha mesmo nos momentos mais sombrios, seja no congelamento implacável dos Andes ou na brutalidade das batalhas. Essas histórias nos lembram que a verdadeira luta é a que travamos dentro de nós. Elas nos ensinam que, quando tudo parece perdido, ainda existe uma luta. E muitas vezes é a nossa própria força interior que a mantém acesa. Talvez no fim a verdadeira coragem não esteja em resistir ao frio ou à guerra, mas em encontrar a humanidade no meio do caos. É rir quando a dor é insuportável, em acreditar quando ninguém mais acredita, em manter nossa fé quando o mundo está caindo ao nosso redor. Agora eu quero saber de você. O que você achou dessas histórias de Sociedade da Neve até o... Se você já assistiu esses filmes, qual parte mais tocou seu coração? Comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber sua opinião e trocar ideias sobre esse. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal
o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais inspiradores como ele. Estamos juntos nessa jornada de superação. Até o próximo.